A usucapião é uma forma de regularizar o direito de propriedade. O que significa isso? Só é proprietário de um bem imóvel, como uma casa, um terreno ou uma chácara, quem tem esse bem registrado em seu nome frente ao cartório de registro de imóveis. Se você não tem o bem em seu nome no cartório, você tem que regularizar o direito de propriedade. E aí se fala em usucapião, que é bastante comum. Para fazer o usucapião de um imóvel, você não precisa da assinatura ou autorização de ninguém. O principal e fundamental elemento que autoriza você adquirir a propriedade de um imóvel pela usucapião é o exercício da posse ao longo do tempo. A posse, no entanto, deve ter algumas qualidades. Por exemplo, ela deve ser mansa e pacífica, ou seja, você deve exercer a posse ao longo de um tempo sem a contestação ou a oposição de um terceiro, de um eventual proprietário registral. Afinal de contas, você pode ingressar com a ação de usucapião, mesmo que o imóvel esteja registrado em nome de outra pessoa, um vizinho, enfim. A posse deve ser mansa e pacífica. E se houver alguma contestação ou oposição de terceiro, ela deve ser séria. Essa pessoa deve ter tomado alguma providência para retomar esse imóvel. Afora isso, a posse é considerada mansa e pacífica. A posse deve ser exercida com ânimo de proprietário. O que significa isso? Tem ânimo de proprietário quem defende a propriedade, o imóvel, como se o imóvel estivesse já registrado em seu nome frente ao cartório de registro de imóveis. Vou dar um exemplo, vamos supor, você tem a sua casa, ela não está registrada em seu nome. Se alguém vai ingressar no imóvel sem pedir a sua autorização, você automaticamente você rechaça essa pessoa. Você não autoriza essa pessoa a ingressar no imóvel e chama a polícia, se for o caso. A posse também para uso capião, ela deve ser exercida durante um determinado período de tempo previsto em lei. Esse período de tempo ele varia, começa em 2 anos e pode chegar a 15 anos. Existem várias modalidades de uso capião e conforme a modalidade, a lei exige um tempo determinado. O mais comum é posse de 10 anos e 15 anos para fazer a uso capião do imóvel. Mas em imóveis pequenos, 5 anos também é bastante comum quando não se tem um outro imóvel registrado no seu próprio nome. Outras qualidades da posse. A posse ela deve ser contínua, ou seja, se a sua usucapião é de 10 anos, você não pode ficar 2 anos no imóvel, perder a posse desse imóvel e ficar mais 8 anos. A posse deve ser contínua. A partir do momento que você perde a posse, volta a contar do zero o prazo para uso capião. E por fim, a posse deve ser atual. Atual no seguinte sentido: se você está ingressando com a ação de uso capião, essa ação de uso capião só vai seguir adiante se você está de fato no exercício da posse. Se você perdeu a posse, já não pode mais ingressar com a uso capião. E um outro detalhe, um último detalhe que é bastante importante. O exercício da posse, ele deve se dar de forma pública, ou seja, de conhecimento da vizinhança, de conhecimento das pessoas, de terceiros. Você não pode temer que, se alguém souber que você está exercendo a posse, você vai perder a posse desse imóvel. Por isso que se exige que a posse seja exercida de forma pública. Então, assim, esse é um apanhado geral aí de como funciona a uso capião, de quais os requisitos que você precisa cumprir para fazer a uso capião do seu imóvel, sempre lembrando que na hora que for fazer a regularização do imóvel através do uso capião, procure um advogado que trabalha, que tem experiência na área e que, sobretudo, atua na região onde está localizado o imóvel que você está fazendo uso capião. Por quê? Porque dependendo da região, muda a realidade fundiária, algumas exigências, inclusive conforme o foro, a comarca, são diferentes e o uso capião pode demorar um pouco mais. Inclusive, uma reclamação frequente das pessoas é que a ação de uso capião demora bastante tempo na justiça. E demora em média uns 5 anos, vamos dizer assim, um pouco mais ou um pouco menos. Mas esse prazo é necessário porque existem várias pessoas que precisam ser comunicadas ao uso capião do imóvel.
os seus vizinhos vão ter conhecimento da usucapião do imóvel, então eles vão receber uma carta da justiça. Um terceiro interessado vai ter que ter conhecimento dessa usucapião também. E um proprietário registral, como eu falei, a usucapião não é porque está registrado em nome de uma pessoa que não pode fazer o usucapião. Se acontecer isso, esse proprietário registral também vai ter que ser noticiado dessa ação de usucapião. E todas essas pessoas, inclusive União, Estado e município, porque a usucapião pode envolver área pública e imóveis públicos não são passíveis de usucapião, todas essas pessoas que eu falei, elas podem vir ao processo e contestarem a ação. Então existe uma demora natural. Mas como eu falei para você, em média 5 anos, um pouco menos ou um pouco mais. Por hoje seria só e eu fico aqui à disposição para eventualmente tirar alguma dúvida de você a respeito de usucapião de imóveis.